Amém. Queiram assentar-se, por favor. Então, nós estamos dando continuidade à série de mensagens, cujo tema é No Poder do Espírito. E nós já pregamos, hoje é a quarta mensagem. Primeira mensagem, nós falamos sobre o dom do Espírito Santo. Então, nós vimos a promessa feita no Antigo Testamento, e nós chegamos à conclusão de que o derramamento do Espírito, o batismo do Espírito Santo é a mesma coisa que o dom do Espírito Santo. Quando você é convertido a Cristo, quando você é nascido de novo, quando você é regenerado, tudo isso é obra do Espírito Santo na sua vida, e ele passa agora a habitar no seu coração. Lembre-se que a conversão realmente é esse tirar o seu reizinho, o seu reinado, seja egocêntrico, seja qualquer outro tipo de Deus que ocupa o seu coração, e coloca Jesus. Logo, o Espírito Santo passa a habitar na sua vida. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma segunda bênção, como pensam os nossos irmãos pentecostais. O batismo com o Espírito Santo é a conversão. Nós também vimos aqui sobre os dons do Espírito Santo. E naquela ocasião dizia eu que os dons do Espírito Santo são concedidos à igreja do Senhor. E esses dons eles servem para a unidade da igreja. Interessante que nós temos visto tantas divisões de igreja em nome do Espírito Santo, mas acredite, ele veio para que ele deu os dons para que ocorresse a unidade da igreja. Também vimos que os dons servem para a edificação da igreja e também para o cumprimento da missão. Semana passada, o Dom Neemias falou, dando continuidade, a plenitude do Espírito. A plenitude do Espírito foi consequência do batismo. Nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo e agora todos os cristãos podem esperar experiências novas em Deus. Não é que você agora foi convertido, pronto. Não, nós temos experiências ao longo da nossa vida que a gente não tem dúvida de que foi obra do Espírito Santo. E nós somos incentivados pelas Escrituras a buscarmos constantemente ser cheios do Espírito Santo, ser guiados pelo Espírito, andar no Espírito. Então, o batismo, essa plenitude do Espírito Santo, nós devemos buscar diariamente, continuamente. Eu acho tão interessante que os nossos irmãos reformados eles têm até uma linguagem muito própria. Eles dizem que como é que nós conseguimos, né, a plenitude do Espírito Santo? Observando eu não vou lembrar da expressão, mas não vou lembrar. Então deixa eu continuar aqui. Então falamos sobre o dom, falamos sobre os dons, falamos sobre a plenitude e hoje eu quero falar sobre o fruto do Espírito Santo. Isso mesmo, no singular. O fruto do Espírito. Quais são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus hoje? Quais são as características, as evidências de alguém que vive plenamente do Espírito, que foi batizado no Espírito Santo? Não pode haver dúvidas de que a principal evidência é moral e não miraculosa. É no caráter e não no extraordinário. A evidência moral, não miraculosa, e reside no fruto do Espírito, não nos dons do Espírito. Então, queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no texto de Gálatas, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 16 em diante por conta do contexto, né? Um contexto maior em que está o fruto do Espírito. Eu vou ler do versículo 16 até o versículo 26. Mas para a nossa reflexão de hoje, eu vou expor
apenas 22 e 23. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e diante. Eu pediria que, depois da leitura, os irmãos permanecessem com suas Bíblias abertas nesse texto. Diz assim, palavra do nosso Deus: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aquele que pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, nós estamos com o coração cheio de alegria, porque o Senhor já tem falado hoje à noite, através dos cantos. Nós somos felizes, ó Deus, porque temos percebido a operosidade do Teu Santo Espírito na vida individual e coletiva da Tua igreja. Nós somos testemunhos de que essa igreja, a Igreja Batista Metropolitana, tem predicado, tem desenvolvido, tem praticado o fruto do Espírito Santo. A nossa oração é que o nosso desejo não é desenvolver culpa em ninguém, mas é que o Teu Santo Espírito opere poderosamente em nossas vidas para que continuemos, ó Deus, a desfrutar desse fruto tão maravilhoso e doce que o Senhor nos deu. Nós oramos no nome de Jesus, a quem servimos. Amém. Amém. Queridos, eu tenho ensinado já ao longo de algum tempo sobre o fruto do Espírito, e numa linguagem hoje mais acessível, que as pessoas normalmente falam, é a ideia de você cultivar bons hábitos. E dentro da vida espiritual também é necessário cultivar esses hábitos. Eu espero em Deus pregar uma outra mensagem, ainda sobre o fruto do Espírito, mas tentando mostrar um outro viés para os irmãos. Os hábitos tornam-se, com o passar do tempo, aquilo que nós somos. E é tão interessante que um coração regenerado, um coração cujo Espírito Santo habita, ele precisa necessariamente produzir esse fruto. Não dá para nós vivermos uma vida toda no Evangelho e não produzir esse fruto. Então alguma coisa está errada. Só que essa coisa, quando eu digo assim, se alguma coisa está errada, eu quero dizer que você que é crente em Cristo Jesus, que teve o seu coração regenerado, é você que deve fazer essa análise. A igreja ela só faz constatar. O irmão realmente tem produzido o fruto do Espírito. Queridos, nós vivemos num tempo onde a igreja ela está sendo constantemente impulsionada a viver somente no extraordinário.
a comemorar somente os grandes feitos. E nós esquecemos que Deus opera no ordinário, no dia a dia. Quem aqui já vibrou por uma resposta de oração, por uma cura, por um emprego, por um casamento? Quem aqui nunca vibrou com isso? Aleluia, glória a Deus! Mas quem aqui nunca vibrou porque você foi manso no momento em que normalmente você não é? Eu fui chamado um dia desse de folgadão. Deixa eu contar a história para vocês. Cheguei para pegar o Taças na escola, e aí nós temos uma via ali do Batista que é só para embarque e desembarque, coisa rápida. E aí, por algum motivo, o Taças atrasou. Ele disse que foi a culpa do professor. Então, e aí o que acontece? Eu estou com o meu carro lá, no embarque e desembarque, parado, esperando. O cara chegou lá, bateu no vidro. Aí eu olhei assim. Eu só lembro que ele falando, não sei o que ele está dizendo. Tudo bom, senhor, só um minutinho. Aí peguei o carro, coloquei lá na frente, e antes de pegar a via da Daniel de la Luz, eu desci do carro rapidinho para falar com o porteiro. Ó, quando está saindo, eu estou esperando ele lá, viu? Aí peguei, entrei no carro, saí e estacionei lá na frente. Vi a pé. Eu voltando a pé, aí ele fez assim, com o celular. Olha aí, o folgadão aí vindo. Aí eu olhei assim. Tá certo. Só que ele bateu no carro de uma senhora, aí o carro engrossou. Ele falou e a senhora falou 3 vezes mais. Depois veio um cara fortão e disse: e aí, mano, você vai bater na mulher? E eu fiquei só olhando assim. O que ia acontecer? Eu ia intervir, eu ia entrar, mas não agora. Mas, gente, qual foi a minha alegria? É que no momento em que você agir de forma carnal, tinha todos os motivos do mundo, eu estava no meu direito, o cara me insultou. Folgadão, já pensou nos negócios desses? Aí eu vibrei com o simples aspecto de que não foi uma ação humana, foi divina. Porque pela a nossa carnalidade, nós agiríamos de uma forma que talvez envergonhássemos o Evangelho. Então nós temos essa dificuldade, queridos. Por quê? Porque o fruto do Espírito é algo que deve ser cultivado. É algo que você deve ser exercitado diariamente. E eu vou dar uma dica para você. Tente exercitar em casa. Porque às vezes no emprego é até fácil, né? No emprego a pessoa sente educada, lá, bom dia, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Mas em casa a língua é desse tamanho, para a mulher, para o marido. Tente exercitar em casa. Então, queridos, nós somos crentes em Cristo Jesus e temos essa dupla natureza, ou essa dupla personalidade. Ora nós somos monstros, ora nós somos doutores. Por quê? Que habita em nós. E quando Paulo se refere à natureza carnal, é a nossa natureza pecaminosa, que ainda existe, é a nossa natureza adâmica. Mas ao ser convertido, nós recebemos o poder para produzir o fruto do Espírito. Agora precisa ser cultivado, precisa ser exercitado. E o hábito, como é que desenvolve um hábito? Repetição. Você vê aí o irmão Eduardo todo bombado, mas por quê? Academia. Exercício de repetição, várias vezes. Aí o músculo começa a crescer, você começa a criar força. Repetição. Não é diferente com as disciplinas espirituais, queridos. Então, pensando nisso, de que nós estamos nessa guerra, e eu acho bonito que tem alguns textos que falam de militam, ou seja, está em guerra mesmo. Nossa natureza pecaminosa com a natureza espiritual está em guerra. Agora, vai vencer quem você alimentar mais. Então vamos agora para o fruto do Espírito. Didaticamente, a maneira mais prática de você entender o fruto do Espírito
você tem que imaginar uma tangerina, uma laranja descascada, cheia de gomos. É um fruto, mas tem vários gominhos lá, vários gominhos. E divide-se em 3 pares. Nos 3 primeiros é o seu relacionamento com Deus, os próximos 3 o seu relacionamento com o próximo e os outros 3 o seu relacionamento consigo mesmo. Então, dito essas coisas, vamos lá para o texto que ele é autoexplicativo, minha gente. Eu vou chover no molhado, os irmãos já conhecem. Então, versículo 22. Interessante que Paulo diz assim, antes, né? As obras da carne são conhecidas, elas são manifestas. Todos nós já conhecemos. Aí no versículo 22 ele vai apresentar o contraste. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Esses 3 dons, essas 3 facetas do fruto do Espírito se referem ao seu relacionamento com Deus. Se bem que tem alguns teólogos que dizem assim, que o fruto do Espírito é amor. Então os demais tudo tem que estar ligado ao amor. Mas como eu estou querendo dividir didaticamente, não fui eu que decidi, mas são muitos estudiosos que fazem isso, eu só estou seguindo a vibe dos caras. Então o que acontece? Primeira faceta, amor. Como assim, pastor? Se amor é meu relacionamento com Deus? Será que não é com o próximo? Será que o senhor não me errou? Não. Amar é fazer o bem para a pessoa amada. É uma ação. Os mandamentos dizem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. A pergunta é: nós amamos Deus acima de tudo? Você ama a Deus acima de tudo? Eu não vou nem colocar a família, não vou nem colocar o cônjuge, que é rebater a saudade da orelha. Mas será que você ama mais ao Deus do que o seu time de futebol? Será que você ama mais a Deus do que o seu partido político, o seu político de estimação? Será que você ama mais a Deus do que a sua ideologia, do que o seu hobby? Essa é a pegada quando a gente fala do fruto do Espírito. Ao ser convertido ao Senhor, nós somos chamados a amar a Deus acima de todas as coisas. Analise a sua vida. Quem vem em primeiro lugar na sua vida? Quem é a pérola de grande valor? É o Senhor? Amor. Segunda faceta do fruto do Espírito: alegria. Quando nós refletimos sobre a bondade e a graça de Deus, isso deveria nos levar a uma alegria extasiante. Eu vejo mais uma vez, agora eu lembro mais uma vez, a nossa postura humana diante de algumas coisas, né? Quando o seu time está lá perdendo e aos 49 consegue fazer um gol, aí o cara explode naquela alegria. É uma coisa inexplicável para quem gosta de futebol. Diga isso porque eu gosto de futebol. Agora pense, você, miserável pecador, merecia o inferno, a condenação eterna, e Deus Todo-Poderoso, em amor, te salvou. Gente, a pandemia trouxe algumas coisas bem esdrúxulas, né? Que nós nem percebemos. Por exemplo, eu nunca tinha parado para pensar como é legal você respirar sem aparelho, mas a pandemia deu um susto doido.
A última vez que eu viajei, eu visitei um amigo, ele até veio a aula recentemente, e a alegria dele por estar sentado na cama. Pastor, eu não conseguia nem falar. Então, será que quando nós pensamos naquilo que Deus tem nos dado, na salvação em Cristo, nas obviedades que nós temos diariamente, isso resulta em alegria? A alegria o pessoal faz uma divisão muito doida aí sobre alegria, felicidade e prazer, né? Mas quando você olha nas Escrituras, diz que a alegria do Senhor é nossa força. Eu tenho prazer na lei do Senhor e dela medito de dia e de noite. Tem aquele filme Divertidamente, quem já assistiu, quem foi abençoado por aquele filme. Então, Divertidamente é um negócio muito doido, porque o protagonista parece que é a alegria. É a ideia de que aquela menininha tem que estar sempre alegre. Tanto é que quando a tristeza se aproxima lá da mesa de controles, a alegria não toca, porque ela não pode ter tristeza. A tristeza faz parte da vida, sim, gente. Faz parte. Mas aquele filme me espanta porque às vezes é isso que nós fazemos. Nós colocamos máscaras de alegria. E hoje nós temos como eternalizar. Que lindo. E volto lá no Instagram. Minha vida, duas coisas que eu tenho dificuldade hoje, quando eu passo a conviver com certas pessoas. Primeiro, eu não confio mais em filtro nas fotos do Instagram. Um colega meu ia passando e disse: olha, passa lá em casa, minha esposa vai estar lá, entrega esse negócio para ela. Aí eu disse: quem é sua esposa? Ele me mostrou a foto. Meu irmão, quando eu bati que ela veio, assim, não. Aí eu olhava assim, disse: vai lá, que eu não vou não. Então, essas máscaras que nós colocamos de alegria, elas são tão pesadas que nós queremos viver essa eterna alegria, eu não sei nem para quê. Quando, na verdade, o texto fala de uma alegria que nós temos em Cristo Jesus. Sabe, eu acho que é o nome da biografia do C.S. Lewis, Surpreendido pela Alegria, pela satisfação, pelo gozo. Outro filmezinho muito estranho para mim é Troll. Aquelas luzes, aquele lugar insuportavelmente feliz, eu me identifico com o Troll. Tem todo aquele jeito cinzento, né? E todo mundo muito feliz, todo mundo muito alegre. E eu não, estou daquele jeito. Talvez a gente pudesse aplicar o princípio da teologia de Poliana. Os irmãos assistiram as aventuras de Poliana? Pois é. Jogo do contente, né? Como é assim a música? Me ajudei? Tente ver o mundo por minha lente. E viver assim alegremente. E viver assim alegremente. Será que se o ímpio pegasse a sua lente, ele conseguiria viver contente? Gente, durante muito tempo eu aconselhava o pessoal que vinha conversar comigo tomar um chá de Gálatas 5 e do Sermão da Montanha. Que é doloroso a gente pregar nesses assuntos. A gente passa tão superficialmente por eles, né? Então, queridos, a alegria é a segunda faceta. Terceira faceta, paz. E aqui, indiscutivelmente, lembre-se que os três primeiros em relação a Deus. Logo, essa paz não é ausência de guerra,
Não é esse negócio de você estar assim, tranquilo, estou em paz. Não, não é isso. É paz com Deus. É você ter consciência de que agora em Cristo Jesus não há mais inimizade entre você e Deus. Romanos diz que, Romanos capítulo 5, é isso? Deixe-me conferir aqui esse texto. Romanos 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, aí você pode colocar assim, tendo sido, pois, batizado com o Espírito Santo, convertido, regenerado, transformado, crente, aí você continua, temos paz com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Só é possível ter paz com Deus se você verdadeiramente for convertido a Cristo. É impossível você encontrar paz com Deus. Essas são as 3 facetas do fruto do Espírito do nosso relacionamento com Deus. Preparados para o próximo? Vamos lá. Posso agora pegar até mais. Mas vamos lá. Relacionamento com o próximo. Esses são os elementos que devem aparecer. Os 3 primeiros nem sempre aparecem. Amor a Deus, a alegria com o Senhor, a nossa paz com Deus, mas esses aqui eles aparecem. Paciência, amabilidade e bondade. Na minha versão tem paciência, amabilidade e bondade, e alguns têm amabilidade e benignidade. Mas vamos de um por um. Dentro do relacionamento com o próximo, paciência. A paciência nada mais é do que a confiança de que Deus está no controle. Toda vez que nós agimos impacientemente, parece que nós estamos querendo pegar as rédeas. O Senhor está demorando, deixa lá que eu vou lá e tomo e faço. O Senhor está demorando, deixa que eu faça isso aqui. Não, gente. Não. Diz uma historinha de uma irmãzinha, todo mundo diz assim, é impaciente, uma hora para que Deus dê paciência a você. Irmã, teve um dia que uma vigília ela orou, Senhor, dá-me paciência, mas só se for agora. Deus acontece isso. O problema do relacionamento com o próximo, quando nós agimos impacientemente, é que na maioria das vezes nós ferimos o outro. Diz mais uma dessas historinhetazinhas, né? Hoje eu estou contando uma história e vamos lá. O meninozinho também impaciente, qualquer coisa, estava mexendo, jogava tudo no chão. E o pai só olha. Filho, toda vez que você agir de forma impaciente, pregue lá na cerca. Depois de uma semana, daquele preço, a cerca, cheia de prego. Aí o pai foi atirar. A lição era que ficavam os furos, os buracos, o machucado. Toda vez que agimos de forma impaciente com o próximo, a gente se arrepende. Nem sempre a gente se desculpa. Mas quando a gente chega em casa, não dá aquele negócio ruim, né? Exercitar, gente. Paciência. Não é fácil. Mas se o Senhor está dizendo que é possível que nós desenvolvamos esse fruto, então vamos lá. Amabilidade e bondade. Eu quero trabalhar esses dois juntos, porque são muito parecidos. A amabilidade é a ideia do assistencialismo imediato. A pessoa que está precisando e você socorre. Alguém que está precisando de um medicamento, então você ajuda a adquirir esse medicamento. Ou seja, é uma expressão de amabilidade, de benignidade. Você corre porque a necessidade é daquele momento. Não dá para esperar para amanhã.
Quando você fala em bondade, é a ideia de que você está desenvolvendo a pessoa para não passar mais por aquela necessidade. Então, é o que o povo diz, né? Não deu peixe, ensina a pescar. Seria mais ou menos um exemplo de bondade. Você vê uma necessidade e você cria uma cooperativa. Então, você é um pouco mais além. Você procura fazer para desenvolver o próximo. Esses três, paciência, amabilidade e bondade, devem ser desenvolvidos com o próximo. O que nosso próximo diria de nós? O que o seu vizinho diria de você? Porque o próximo nas Escrituras, gente, não é o irmão crente, não. O próximo da irmã Raimunda não é o irmão Adriano, não. São todas as pessoas, inclusive aquelas que nós não gostamos. Ele dá no sapato. Às vezes. 3 últimas facetas, vamos lá. Nossa relação conosco. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. Fidelidade nos faz cumprir os compromissos. A fidelidade que o Espírito Santo produz em nossa vida é algo tão relacionado ao caráter que aquilo que nós nos comprometemos a gente cumpre. Isso nós podemos pensar agora no compromisso que nós assumimos com Deus no dia da nossa conversão, de ser realmente sal e luz. Os nossos compromissos com a família. Nós temos responsabilidades com nossas famílias, nossos familiares. Nossos compromissos com a igreja. Gente, o negócio está sério com relação a compromisso com a igreja. Há muito tempo atrás, há muito tempo o pessoal dizia o seguinte, veja só, era mais ou menos assim: o automóvel destruiu a disciplina na igreja. Por quê? Porque a pessoa era disciplinada na igreja, pegava o carrinho e ia para outra igreja. Agora nós não sabemos o que aconteceu com o compromisso com a igreja. Será que é fruto do individualismo, do consumismo que nós temos hoje como nossa cultura? O maior sociólogo contemporâneo, já falecido, chamado Zygmunt Bauman, vai dizer que nós vivemos essa sociedade fluida, sem valores. Essa sociedade que não quer assumir compromissos, que, aliás, assume, mas são superficiais. Agora, Cristo nos chama a um compromisso sério com Ele, com a Sua palavra, com a Sua igreja. E parece-me que compromisso não é algo que pode ser imposto. A pessoa no relacionamento você tem que me amar. Você se comprometeu, ela volta assim, agora tem que me amar. Parece que não rola assim. Por isso que é conosco, por isso que é um negócio de dentro. Eu assumo o compromisso. 6, 7, 8ª faceta. Mansidão. Tem algumas imagens que parece que podem extrair mansidão da gente, né? Tem pessoas que quando olham um quadro, fica mais leve. Eu lembro do meu malvado favorito, quando a Agnes chega pro Bruno, né? Aquele olharzinho dela. Tão fofinho, né? Dá uma paz. Mansidão não tem nada a ver com pessoa que é assim, lento. Tipo assim, a vibe de Elis Regina, né? Elis Regina anda devagar porque já teve pressa. Não tem nada a ver com isso, não. Porque tem pessoas que têm a aparência de mansa. Mas se você cutucar, menino, sai um demônio de dentro dele. Eu lembro de um episódio quando eu era criança. Rapaz, o negócio está muito tosco. Quando eu era criança, olha o nome dos vilões, né? Nós tínhamos Diabolinho, que era o cavalo de um... Mr. Satan, do Dragon Ball Z, fazia medo esse negócio. Esqueleto, então foi um negócio também tosco. Mas
Eu lembro de um episódio da Disney que era interpretado pelo Pateta. Ele saía cantando de manhãzinha, assobiando, né? E tal, feliz para ir trabalhar com a pastilha. Ele entrava no carro, aí se transformava. Aquele aspecto de mansidão que ele quis transformar num demônio. Tem gente que é assim, só tem cara de manso, mas cutuque. Eu acho que a maioria deve ter daquele livro. Quem mexeu no meu queixo? É exatamente isso. O negócio está tudo bom, até você mexer no meu queixo. Fidelidade, mansidão e, por último, domínio próprio. E tem pessoas que, infelizmente, não sabem corrigir. Eles agridem. E é difícil você manter esse domínio próprio quando você é constantemente cutucado. Sabe aquele sambista de uma nota só? Constantemente. É difícil, mas não é impossível. Mesmo diante de pessoas assim, você deve tentar se esforçar a exercitar esse fruto do Espírito, na plena convicção de que o Senhor vai lhe habilitar para isso. Agora, meus queridos, se você, assim como eu, somos falhos em algum desses gomos aqui, a ideia não é a condenação do inferno, a ideia é de reconhecer com humildade: Senhor, está tão difícil, Senhor. Eu tenho lutado já há tanto tempo. Continue lutando, continue exercitando, continue acreditando. Então, esses são, meus queridos, o fruto do Espírito Santo. Agora, a área em que essa plenitude, não é, do Espírito se manifesta através do nosso caráter é principalmente no culto e na comunhão. No culto, na expressão da nossa adoração a Deus, nosso louvor, e na comunhão com os irmãos. Como é bom chegar no domingo e a gente ver os irmãos reunidos. Como é bom ter a expressão de louvor e adoração verdadeira dos irmãos. Isso alegra nossa alma, meus irmãos. Devemos procurar a principal evidência da plenitude do Espírito Santo nestas qualidades espirituais e não nos fenômenos sobrenaturais. Existe gente que tem muitos dons espirituais, mas são tão imaturos. A hierarquia correta é assim: Deus, o próximo, eu. Lembra daquela pulseirinha? Eu sou o terceiro? É disso que está se referindo. Eu sou o terceiro. Essas faces do fruto do Espírito Santo nos dá item suficiente para seu checklist na segunda-feira. Isso aqui vai ticando. E aquilo que você tem dificuldade, torne um motivo de oração contínuo na sua vida. Saiba que o fruto do Espírito Santo está presente no coração do crente. Ele precisa ser cultivado. Aliás, eu diria que tem muitos corações de pessoas crentes que precisam ser recalibrados. Quem tem carro aqui sabe que andar num carro com o pneu descalibrado, o que acontece? Ele puxa para um lado. Recalibrar o pneu, recalibrar o seu coração, colocar Deus acima de todas as coisas, amar o próximo com toda intensidade e viver comigo mesmo em paz com Deus e com mansidão, com bondade, com tudo isso. Uma coisa fique certa: as pessoas que conhecem você atestam essas características. Atestam. E aí eu quero concluir, queridos. A aplicação são algumas perguntas que eu faço para vocês. Os meus hábitos refletem o fruto do Espírito Santo? Até que ponto minha vida transborda desse fruto? As pessoas que me
conhecem e atestam essas características em mim. Que Deus em Cristo nos abençoe a vivermos, a andarmos no Espírito. Se os irmãos crescem, dizem amém.